Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que todo mundo acha que conhece, mas de um jeito totalmente diferente. A gente vai descobrir como o estudo da história pode, de verdade, nos ensinar a ver o mundo com outros olhos. Fala a verdade, quem nunca se deparou com essa pergunta? Ah, mas para que estudar história? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta para ela, na verdade, muda muito com o tempo. Assim como o nosso jeito de entender o que é o passado. O segredo é entender uma coisa: a história não é só sobre o que já aconteceu e pronto, acabou. É o contrário. O nosso presente está o tempo todo conversando com o passado, sabe? O que a gente é hoje é um resultado direto das conversas, dos conflitos, das criações de ontem. Isso leva a gente para uma pergunta que é essencial. Afinal, o que é história, de verdade? A resposta é bem mais interessante e complexa do que a gente costuma imaginar. A história tem pelo menos 4 faces, 4 jeitos de ser. Ela é uma ciência, com método, com rigor. Ela é o conjunto de tudo que as pessoas fizeram ao longo do tempo. É também um registro escrito disso, a narrativa que a gente constrói. E, por fim, é uma história que todo mundo pode contar. Ela é tudo isso junto. Tem uma definição do historiador alemão Jorn Husen que é fantástica. Ele diz que a história é a memória científica do passado. E essa ideia de memória científica é muito poderosa. É diferente daquela memória de família, afetiva, sabe? Porque ela precisa ser validada, ela se baseia em critérios, em fontes, numa busca por entender os fatos de um jeito mais objetivo. Certo? Então, para a gente começar a pensar historicamente, a gente precisa de algumas ferramentas, de alguns conceitos. São eles que vão nos ajudar a desvendar o passado com mais clareza. A primeira ferramenta é o sujeito histórico. E a grande virada aqui é entender que não estamos falando só dos grandes nomes que aparecem nos livros. Sujeitos históricos são todas as pessoas que, com suas ações, sozinhas ou em grupo, participam da construção da história. Que é um exemplo ótimo, pensa nas mulheres brasileiras que votaram pela primeira vez em 1933. Cada uma delas, muitas anônimas, com aquele ato, foi um sujeito histórico que ajudou a mudar o rumo do nosso país. Fica bem claro que a história também é feita por gente comum, como a gente. A próxima ferramenta é o tempo histórico. E olha atenção aqui, ele não é a mesma coisa que o tempo do relógio. O tempo histórico tem a ver com as grandes mudanças nas sociedades. A gente mede ele por processos, como a era das revoluções, e não só contando os dias e os anos. E agora, cultura. De um jeito bem amplo, cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Isso vai desde as coisas materiais, como uma ferramenta ou uma cidade, até as coisas imateriais, como as nossas ideias, crenças e costumes. É o que dá forma e sentido para uma sociedade. E dentro da cultura, a gente tem um recorte especial, o patrimônio cultural. São aqueles elementos que viram a memória, a identidade de um povo. Pensa numa festa popular, num jeito de fazer um artesanato, num prédio antigo. É o nosso legado vivo, que nos conecta com o passado. Com essas ferramentas na mão, o estudo da história começa a mudar a nossa mentalidade. Ele nos treina, de verdade, para ver o mundo de um jeito mais profundo, mais crítico. E essa habilidade hoje em dia é fundamental. Na era das fake news, um dos maiores desafios é saber diferenciar o que é fato e o que é opinião. Um fato histórico se baseia em provas, em fontes, em vestígios que a gente pode verificar. Já uma opinião é uma interpretação. Aprender a analisar as fontes para fazer essa distinção é uma habilidade para a vida toda. Tem uma citação de Hans Rockmacher que resume essa ideia de um jeito perfeito. Toda a educação consiste em abrir nossos olhos e ensinar-nos a ver. Estudar história é exatamente isso. Vamos usar uma analogia para ficar bem claro. Imagina que a gente está andando num pomar. A maioria das pessoas vai olhar e ver, árvores. Mas um botânico andando do nosso lado não vê só isso. Ele consegue identificar as espécies, os padrões de crescimento, os sinais de uma doença. Ele enxerga um ecossistema inteiro ali. Estudar história é como se tornar esse botânico do passado. O conhecimento nos dá óculos novos. Ele nos ensina a ver os padrões, as conexões e os detalhes que a maioria das pessoas deixa passar. A gente aprende a enxergar o que está por trás da paisagem do presente. E o mais fascinante disso tudo é que esse novo jeito de ver o mundo não serve só para entender os grandes eventos mundiais, não. Ele se aplica diretamente à nossa própria vida. A história não está presa nos livros. Ela está viva, respirando nos espaços públicos que a gente anda, nas tradições da nossa família, na arquitetura da nossa cidade. O nosso passado está em todo lugar,
moldando quem somos como indivíduos e como comunidade. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Agora que a gente sabe como olhar, que temos essas novas ferramentas, que histórias o nosso próprio passado tem para nos revelar?